Olá, queridos alunos, vamos começar uma trilogia de moléculas orgânicas oxigenadas. A princípio, a Bro vai gravar a primeira parte e a segunda parte que vocês vão usar na prova de vocês. Mas, futuramente, eu vou gravar a terceira videoaula dessa trilogia, justamente para quem quiser se preparar um pouquinho mais para o vestibular. Então, vamos lá começar? Vamos estudar as moléculas orgânicas oxigenadas. Então, o que acontece aqui? O próprio nome já nos diz bastante. É uma molécula orgânica, então tem carbono, e ela tem oxigênio, porque são moléculas orgânicas oxigenadas. Então, se você vê aqui, por exemplo, eu fiz uma fórmula estrutural representada com bolinha de Dalton aqui. Você vê três cores: o carbono, que é a cadeia, o hidrogênio, que é o meu coringa, porque tem bastante, e o oxigênio, que é a minha bolinha vermelha. Então, ó, primeiro ponto. Moléculas orgânicas oxigenadas, a fórmula molecular tem essa sequência: carbono, hidrogênio e oxigênio. A mais conhecida no nosso dia a dia, por causa da biologia, é a glicose, que é C6H12O6, é uma molécula orgânica oxigenada. As moléculas que têm oxigênio, elas podem ser 8 tipos. Para cada tipo, a gente chama que são funções que ela pode apresentar. Isso como o oxigênio vai formar na cadeia. O que você precisa saber para a gente poder começar? Que o oxigênio ele faz duas ligações químicas. Então, ele precisa ter duas ligações para ter estabilidade dentro da molécula. Essas duas ligações, elas podem estar uma para cada lado, ou ele pode fazer uma dupla ligação. É a única possibilidade que ele tem. E da maneira como ele faz, vai criar essas 8 funções diferentes. Hoje nós vamos estudar as 3 primeiras funções, que são funções tranquilas para você poder saber. Nessa primeira parte, a gente vai estudar as funções que têm a hidroxila. Quando você vê o OH, quer dizer que o oxigênio tem uma ligação com o hidrogênio. Essa ligação ela é ocultada e ajunta as letras pertinho. Como o oxigênio ele faz duas ligações e uma ligação já está fazendo aqui com o hidrogênio, sobra uma para ele fazer, no caso, com carbono, já que a gente está estudando moléculas orgânicas oxigenadas. Então, essas 3 primeiras funções, todas elas terão essa estrutura aqui, que vai se chamar de hidroxila, hidro de hidrogênio, oxila de oxigênio. Grava, toda vez que você vê o OH, você está trabalhando com uma hidroxila. Então, vamos conhecer essas 3 primeiras funções que possui a hidroxila ligada somente a um carbono. É uma função que tem a carbono e a hidroxila. Tem funções que têm 2 oxigênios para formar uma função. Essas primeiras só tem um, tá? Tanto da primeira parte como da segunda parte. Os que têm 2 oxigênios na função, depois a gente aprende na videoaula 3, tá bom? Então, vamos começar aqui. O álcool, gente. Quantos já não ouviram falar da importância do álcool na higienização, na prevenção do Covid-19? Como combustível, que é o etanol. O álcool ele está presente no nosso dia a dia. Dentro do nosso corpo, a gente libera álcool nas reações químicas de fermentação. No ciclo de Krebs é produzido ele também. Então, ele está presente. Então, para você poder reconhecer a função álcool, o que você precisa saber? Eu vou grifar aqui para ficar mais fácil. A hidroxila, que é o OH, ela vai estar ligada no carbono saturado. A cadeia ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. E o carbono ele tem que ser saturado. Então, está presente nas cadeias abertas
que eu também posso chamar de acíclicas, e também pode estar presente nas cadeias fechadas. Vamos ver os dois tipos. O principal representante é a glicerina, que evita a umidade. Toda caixa de sapato possui esse umectante, aquele sachêzinho lá. E a gente tem o colesterol no ciclo do álcool, e o colesterol faz parte da membrana das nossas células. Quando você estudar bioquímica, você vai aprender isso. Quais são as regrinhas que você tem que se atentar? Nome da cadeia principal, a gente mantém o que a gente aprendeu em hidrocarbonetos. Tipo de ligação, mantém o que aprendeu em hidrocarbonetos. Então, pode ser an, em ou in. Como ele está num álcool saturado, normalmente vai aparecer isso aqui, ó, antialcano. Você precisa colocar o número do carbono onde está essa função, essa hidroxila. E depois você finaliza com a palavrinha ol, porque eu pego essas duas últimas letras do nome. Álcool, pego ol, para poder nomear. Vamos treinar, então? Detalhe. Agora, o primeiro carbono, vou colocar aqui, ó, vai ser a extremidade que estiver mais próximo do oxigênio. Agora, o oxigênio leva a prioridade para a gente poder identificar o primeiro carbono. Vamos aqui. Aqui, ó, você está vendo hidroxila, hidroxila, hidroxila de novo. Todas elas estão ligadas a carbono, porque cada pontinha aqui é um carbono, e todos esses carbonos estão com ligações simples, que são ligações saturadas. Então, aqui está aparecendo 3 vezes a função do álcool. Assim como as ramificações podem repetir, uma mesma função também pode repetir sem problema nenhum, tá? Não é só, uma função só pode aparecer uma vez. Não, pode aparecer mais de uma vez. Por isso que a gente coloca di, tri, nos nomezinhos, para poder colocar que repetiu. Então, ó, qual a cadeia principal? Vamos grifar aqui. É a sequência de carbonos em maior quantidade. Então, ó, essa aqui é a minha cadeia principal, que é onde está a sequência de carbonos. Pronto. Eu tenho 2 pontas, não tem ramificações de carbono. Tem funções de oxigênio, mas ramificação de carbono não tem. Eu tenho essa ponta aqui e eu tenho essa ponta. Primeiro carbono, ele vai ser esse, porque esse carbono está mais próximo do oxigênio. Se esse aqui fosse o primeiro, eu ia ter que andar um carbono para chegar. Então, esse aqui é o primeiro, porque nele está o oxigênio, é a ponta que tem o oxigênio. Então, vai dar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Professora, tem que fazer isso toda vez? Sim, porque esse número, ele entra na nomeação. Você sempre vai ter que identificar a cadeia principal e depois você vai precisar numerar, porque esses números vão constar na nomeação. Então, vamos lá. Tem ramificação de carbono? Não. Então, eu vou direto para a minha cadeia principal. 5 carbonos na principal, a sigla é PENT. Se você está com dúvida, na playlist do 3º ano, tem as videoaulas de hidrocarboneto que você pode acessar para poder rever essa parte de nomeação. Tem tudo ligação simples na cadeia entre os carbonos. Então, eu coloco antialcano. Daí eu vou lá. Em quais carbonos tem a hidroxila? Primeiro, segundo e tem no quarto. Então, eu vou passar esses números para cá. 1, 2, 4, é seu localizador. Então, aconteceu quantas vezes? 3. Então, eu coloco tri para indicar que aconteceu 3 vezes. O que aconteceu 3 vezes? A função de álcool. Então, eu fecho com ol, que é a última palavrinha do nome, as últimas 2 letras, ou 3 do nome, se refere à função da molécula. Então, aqui eu tenho uma molécula orgânica, porque tem carbono, oxigenada de álcool. T-álcool, porque a função dela é álcool, tá bom? Vamos seguir. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. O primeiro carbono é onde está a hidroxila, simples assim. Aqui nesse carbono também tem uma ramificação de um carbono só, que aqui no caso é o metil. Então vai ficar um metil. O número 1 ele pode ser ocultado, tá? Não precisa colocar.
Na ausência de números, isso indica que está no primeiro carbono. Vamos ver essa cadeia fechada, quantas pontas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é um anel de benzeno, porque é uma cadeia de alcano. Então, eu preciso colocar ciclo, porque não é benzeno. Então, eu coloco hexano, hex. Aqui eu posso ocultar o H para estar uma fonética de português. Só que, ó, hex com H é 6. Eu só ocultei o H para ter uma fonética, tá? Para poder estar um português correto. Então, fica ciclo hexa, ligações simples, ol. Fica 1-metil-ciclohexanol. Se você colocar o H, a professora vai desconsiderar? Não. Porque você reconheceu o número dos carbonos da cadeia principal. E nesse caso, eu poderia ter ocultado todos os números, porque tudo que está acontecendo diferente da cadeia principal está acontecendo no primeiro carbono. Vamos aqui treinar um pouquinho mais. Aqui vamos desenhar. A professora está dando um nome diferente. Pode aparecer, gente. A química é cheia de acontecimentos. Você não sabe o que é um álcool? O álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, vamos lá. Isso é um álcool. Sec-butil é uma ramificação com 4 carbonos, sendo que a ligação acontece no segundo. Isso é um sec-butil. Então, aqui, ó, colocar esse aqui como segundo. Pronto, só preencher com os hidrogênios. Você tem um álcool numa ramificação sec-butil. Por isso que fica álcool sec-butílico. É uma outra forma de nomear que não está errado, pessoal. Se eu tenho um álcool metílico, é uma hidroxila ligada no metil. Pronto. Um álcool ligado no metil. Metil com álcool, que é hidroxila carbono saturado. Vamos fazer esse aqui. Para desenhar, eu começo a desenhar, que é a convencional, eu começo a desenhar pelo carbono da cadeia principal, que é o último nome. É uma cadeia aberta, porque não tem ciclo, e tem 8. A palavra oct me diz que tem 8. Então, vamos desenhar linearmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, daí eu tenho que colocar, ó, tá no primeiro carbono. Então, no primeiro carbono eu tenho uma hidroxila, primeiro carbono. Daí no segundo carbono, que é esse aqui, eu vou ter um isopropil, que é essa ramificação aqui. 3 carbonos de ramificação, sendo que a ligação acontece no segundo. Daí, no terceiro carbono, eu vou ter um metil. Pronto, esse é o desenho da minha cadeia de 3-metil, 2-isopropil, octan, anto, ligações simples, um ol. O númerozinho me ajudou a desenhar na posição correta. Agora é só treinar, tá? O enol, gente, se você entender o álcool, é fácil entender o enol. A gente vê em alceno, que é de dupla ligação. Então, o minha hidroxila está ligada num carbono que está insaturado, com dupla ligação. Detalhe, enol, ele acontece em cadeias abertas e fechadas não aromáticas, tá bom? Então, a gente vai ver o enol aí. Por que é en? Porque vai aparecer o en na nomeação aqui, ó. E o ol, que é a função da hidroxila do carbono. Então, é um álcool num carbono insaturado. Isso é um enol. Se você gravar, fica fácil. Vamos numerar aqui, ó. Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Opa, aqui eu tenho a hidroxila e eu tenho a insaturação. Quem vai ser o primeiro carbono? É o que estiver mais próximo da hidroxila. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro. É a ponta mais próxima. Quarto, quinto, sexto. Então, vamos nomear essa cadeia? Essa cadeia vai ficar, não tem ramificação, então vai ser X. Tem saturação? Tem, está acontecendo no terceiro. Que insaturação é? Em. Já é o seno.
E o que está acontecendo também no terceiro? Está ligado à hidroxila. Então, fica X3 em 3-ol. Essa vai ser a sua pronúncia. Pode ser que tenha mais insaturações, pode aparecer ramificações. Daí você só vai acrescentando, mas é essa parte importante, é você reconhecer a sua função. Se eu tivesse uma cadeia fechada, vamos fazer aqui. Eu tenho uma insaturação e eu tenho aqui a minha hidroxila saindo. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter um ciclo butenol. Ambos vão ser o primeiro carbono aqui, então você pode ocultar o número 1, tá bom? É o único número que pode ser ocultado. Que acontece só uma vez e a função do álcool. Vamos para a última função, para a gente poder finalizar essa primeira parte da videoaula. Então, ó, fenol. Fenol, gente, é a hidroxila ligada no anel de benzeno. Então, a gente já viu 3 opções. Se está no carbono saturado, é álcool. Vamos aqui rever. Vamos aqui fazer uma regrinha. Se a minha hidroxila ela está num carbono saturado, nós trabalhamos com a função de álcool. E vai aparecer o que na nomeação? Vai aparecer ol. Se a minha hidroxila está num carbono insaturado, eu tenho o enol, e eu vou enxergar o en e o ol na nomeação. E se a minha hidroxila está num anel de benzeno, a minha função será fenol. O fenol pode aparecer em nome, ou então vai aparecer hidroxobenzeno para você, tá bom? Hidroxila no benzeno, que é a mesma coisa do fenol. Então, eu só tenho essas 3 possibilidades com a hidroxila, que são as nossas primeiras 3 funções das moléculas orgânicas oxigenadas. Então, vamos aqui para o fenol. A hidroxila está no anel de benzeno. Ele age como bactericida e fungicida no nosso dia a dia. E são utilizados em reveladores de fotografia. Então, ó, primeiro carbono onde tem hidroxila. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nesse caso, você tem 2 opções de nomear. Ou você nomeia 4-metil fenol, que ele é aceito, ou você vai nomear a posição para metilfenol, que também é aceito. Eu tenho 3 posições no anel de benzeno. Eu tenho a posição orto, quando acontece 2 coisas saindo do anel de benzeno. Eu tenho a posição meta, quando eu pulo 1. Pode ser ramificação ou pode ser função, tá? E eu tenho a posição para. 1 em cima, 1 embaixo. Que no caso aqui a gente está vendo um para. Ou então eu vou nomear isso aqui de 4-metil hidroxibenzeno. Tem questões que colocam, por exemplo, hidrox 4-metilbenzeno pode ter variações no seu vestibular. Só que você tem que lembrar que o hidroxibenzeno é um fenol, daí fica fácil você reconhecer a função e não se perder. E se aparecer a palavrinha fenol, também pode ser aceito. Aqui só apareceu uma vez, então isso aqui eu posso chamar direto de fenol ou hidroxibenzeno direto também. Vamos treinar. Aqui vamos desenhar um ortoisopropilfenol. Então, primeiro eu faço a função de fenol, é um anel de benzeno com uma hidroxila. Essa é a minha função fenol. Se ele está na posição orto, está seguido um aqui, e para cá eu faço o meu isopropil.
Então, aqui é a minha posição ortoisopropilfenol. E para nomear esse aqui, eu posso nomear pela posição também. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, está na posição de para. Então, vai ficar para etil hidroxibenzeno ou para etilfenol. Escolha a forma que você quer nomear. As duas formas vão estar certas. Se você esquecer a posição orto-meta para, o que você vai fazer? Numera. Primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto. Então, vai ficar 4-etilfenol. E você também pode chamar isso aqui de 4-etil-hidroxibenzeno. Escolha a forma que você quer fazer para você nomear, tá bom? E qualquer exercício que aparecer, você vai conseguir sair desse assunto tranquilamente. Então, ó, com isso, nós encerramos essa primeira parte de videoaula da nossa trilogia de moléculas orgânicas oxigenadas, tá bom? Um abraço, nos vemos na próxima videoaula. Estudem a playlist do terceiro ano. Até mais!